Boa noite, este é o Ponto por Ponto. Já sabe que todas as quintas-feiras fazemos o nosso programa e levamos temas que marcam a atualidade. Há debate e hoje não será diferente. Vamos aqui debater três temas, como tem sido hábito no nosso programa. E temos em estúdio António Malvilo, da Frelimo, Marcial Macome, da Renamo e Silvério Ronguane, do MDM. Posso já cumprimentá-los? Boa noite, bem-vindos ao Ponto por Ponto. Boa noite. Muito bem. Hoje a cidade de Maputo celebra 129 anos. Por isso mesmo, este é o primeiro tema que vamos debater e o tema foi escolhido por Marcial Macome. Por que a escolha deste tema? 29 anos da cidade de Maputo. Boa noite aos colegas do painel, boa noite a todos os telespectadores. A escolha do tema cinge pelo fato de todos estamos aqui presentes, estamos a celebrar os 129 anos dentro de um panorama que é complicado, então acho que é pontual que se fale dos 129 anos, desde a sua criação, desde a criação, a elevação da categoria da cidade, o que é que está sendo feito, qual é a gestão como é que está sendo gerida a nossa cidade, o que é que está sendo feito, o que é que não está sendo feito, como é que os munícipes se relacionam, como é que a cidade em si está a corresponder àquilo que é a conjuntura da população que está cada vez mais a dirigir-se por ser a metrópole económica. Então, por isso, achei relevante escolher esse tema, que em conjunto pudéssemos falar e debruçar por volta dele. 129 anos. O que é que estes anos significam, particularmente para os cidadãos desta cidade? Bom, para os cidadãos dessa cidade, significa muita coisa. Se olhássemos do ponto de vista numérico, poderíamos dizer que 129 anos significam 129 anos de muitas e muitas modificações de cidade, de um grande crescimento, de um desenvolvimento econômico. 129 anos é tempo suficiente para olharmos e dizermos que uma vida foi feita nesta cidade. Mas há que questionar isso, porque se olharmos para os 129 anos, sob o ponto de vista de desenvolvimento, como da cidade, como não é tanto como cidade, vamos constatar que temos poucos indicadores de desenvolvimento e talvez um conjunto de minorias que indicam aquilo que é o crescimento. Agora, é um assunto mesmo muito pontual, porque se olharmos para os 129 anos e dizemos que passa muito tempo, estaremos a dizer que já teremos ultrapassado situações como transporte de cidadãos de Moçambique, de Maputo, em caminhões, teremos ultrapassado, em 129 anos é tempo suficiente para se ultrapassar que Maputo se torne uma cidade cujo cartão de visita é o My Love, o cartão de visita é lixo na rua, o cartão de visita é engarrafamento, o cartão de visita para a cidade de Maputo é um sistema de saneamento complicado. Agora, é por aí que acho que talvez olhássemos não como 129 anos de tanta coisa feita boa, mas como 129 anos de tanta coisa por considerar como desafio, porque é uma realidade mesmo mas muito triste. António Malvilo, cidade de Maputo ontem, cidade de Maputo hoje. O que é que marca estes dois períodos? Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu penso que aos olhos de qualquer um, nós podemos notar que a cidade de Maputo tem vindo a crescer. Independentemente das dificuldades, eu penso que isso é muito normal. Para um país como Moçambique, não vamos nos esquecer em que contexto que nós nos encontramos. Nós somos um país do terceiro mundo, portanto, na classificação, em termos de níveis de industrialização, o nosso país não ocupa um espaço de destaque. Portanto, nós ainda continuamos a pertencer nos países menos desenvolvidos, ou nos países em vias de desenvolvimento, ou nos países do terceiro mundo.
o facto de nós pertencermos a essa categoria de países significa que a nossa economia é uma economia debilitada. Portanto, tem situações em que ela própria não tem condições de corresponder tudo aquilo que um país precisa. Portanto, eu penso que esses 129 anos são 129 anos que simbolizam realmente muitos desafios. Mas temos que também ter em conta que a cidade de Maputo, com a nossa governação, está apenas há 41 anos. Porque os outros anos, quer dizer, dos 129, temos que subtrair 41 anos, que são os anos da governação nossa. Portanto, nós como moçambicanos, os outros anos foram governados pelo regime colonial português. Portanto, isso também tem os seus parentes. Na verdade, o regime colonial português não se importava... Então podemos dizer que a cidade de Maputo tem, na verdade, 40 anos. Bom, 41 anos. Para nós, como moçambicanos, verdadeiramente puros, aqueles que, quando conquistamos a independência, nós usufruímos da cidade de Maputo a esses 41 anos. Os outros anos não podemos considerar como fossem anos usufruídos pelos moçambicanos verdadeiros, como nós. Né? A verdade é que nós éramos negados de sermos donos de Lourenço Marques, nessa altura. Chamava-se de Canfu, mas Canfu era apenas um nome. Quem vivia aqui eram brancos. Na verdade, os pretos moçambicanos viviam lá nos bairros indígenas, se calhar nem punham os pés cá. Aliás, era difícil, nessa altura, segundo os relatos, veres um preto andar pelo Somachilde. Iria a Somachilde para ir visitar a quem? Ir para a casa de quem? Ir para onde? Porque você não tinha nenhum conhecido. Portanto, as pessoas terminavam lá no Alto Maém, se calhar nem entravam por aqui. Então, esse é um facto, e nós não podemos negar isso. Na verdade, a cidade de Lourenço Marques havia sido concebida apenas para uma minoria. E esse desenho, essa arquitetura, essa forma de planificar a cidade de Maputo constrange, até um certo ponto, com a realidade atual. Portanto, falava-se um bocadinho sobre o crescimento populacional. É verdade que, com a melhoria dos cuidados médicos ou com a melhoria dos cuidados sanitários, implicou o aumento do número de pessoas. Quer dizer, há menos mortes do que vivas. Há menos pessoas que morrem do que as pessoas que vivem. Ou por outro, quando se olha em números dos nascimentos, de 0 a 5 anos, as pessoas que vivem, as pessoas que morrem, parece que o índice está a tender de que há mais pessoas que vivem do que as pessoas que morrem. Isso significa que existe um crescimento populacional. E esse crescimento populacional não acompanha com o desenvolvimento da própria urbe. Olha, a mesma avenida 24 de Julho, que começa de Júlio Nyerere e termina aqui, na praça, portanto, aqui na Avenida da UA, a mesma Eduardo Mondlane, que começa na Júlio Nyerere e termina aqui no Alto Maém, continua a mesma, desde aquele tempo até hoje. Portanto, o número de pessoas aumenta, o número de viaturas aumenta, mas as ruas são aquelas. E todo mundo quer passar nas mesmas ruas. Então, isso tem implicações. Quando falamos de um engarrafamento, nós temos que perceber que não há alargamento do espaço. O espaço é aquele mesmo. E nós todos queremos andar no mesmo sítio. Então, voltaria mesmo a dizer que o próprio colono, quando concebeu a cidade de Lourenço Marques, contava, se calhar, com 500 pessoas, ou 500 habitantes, ou se calhar 1000. Portanto, um número muito pequeno. De tal maneira que mesmo as próprias, por exemplo, a Universidade de Eduardo Mondlane não era uma universidade que ele havia concebido para um número atual. Portanto, o número de cidadãos moçambicanos que procuram ensino superior, sobretudo na Universidade de Eduardo Mondlane, não é aquele número que o colono havia preconizado. Ele esperava um número tão pequeno que pudesse ser absorvido pela universidade. Significa que a cidade não estava preparada para receber essa avalanche de pessoas que nós temos hoje. É verdade que verifica-se o êxodo rural. Ele muito bem dizia, a cidade de Maputo é uma grande metrópole. Logicamente que as pessoas saem das zonas rurais para a cidade à procura das melhores condições e tal, e a cidade acaba se inundando. E quando a cidade se inunda, as dificuldades são imensas. Mas também temos que perceber que muitos moçambicanos não estavam preparados para vir residir numa urbe. Né? Viver numa cidade tem custos. E são muitos cidadãos que vivem nos prédios, que vivem nos condomínios, nem sequer querem pagar qualquer taxa que existe. Ela acha que pagar uma taxa do condomínio é um favor que ele faz e acha que isso é a mais. Ele não consegue tirar algum dinheiro para acrescentar com um vizinho para pintar, por exemplo, uma parede, não sei de quantos. E mesmo para pagar um guarda é um problema. Quando falava de saneamento do meio, idem. Portanto, nós ainda temos falta dessa cultura de utilização, portanto, cultura da urbanização. E isso leva tempo. É preciso que a gente promova
não palestras, mas o processo de consciencialização das pessoas para perceberem que viver numa cidade tem custos. Não é igual a viver numa zona rural, não é igual eu a viver numa região onde o meu pai é dono daquelas terras, pronto, tínhamos aí 6 casas, entre nós ficamos ali e fazemos o resto. Portanto, viver numa cidade tem custo. E esses custos, quando não são acompanhados por todos os moradores, criam-nos esses todos os problemas. Nem que o governo tenha vontade de prestar serviços de boa qualidade, como se fala dos transportes públicos, sistema de saneamento, serviços de saúde ou escola, mas se a própria população não corresponde, é um problema. Por isso que eu penso que a tarefa é de nós todos, e nesse momento eu não avançaria em atirar pedras ou areia contra alguém, dizer que não, como ele é o gestor da cidade, então ele não está conseguindo fazer uma boa gestão da cidade. A verdade é que essa é uma situação conjuntural em que nós todos somos chamados a pôr mão na consciência e perceber que viver numa cidade tem regras e nós temos que aceitar esses sacrifícios. É aquilo que em ciências econômicas chama de custo de oportunidade. Se você aceita sair do campo para vir viver na cidade, para se beneficiar dos serviços que são prestados numa cidade, então esse custo de você deixar de viver lá na sua zona de origem para vir viver aqui, esse custo tem que se verificar. Na verdade, tu tens que pagar algum para viver aqui. Não é, as pessoas não podem pensar que basta sair lá onde eu vivia antes, venho na cidade e tudo corre bem. É preciso que se obedeça, é preciso saber onde vou deitar o lixo, é preciso saber quando é que eu deito o lixo, é preciso perceber como é que eu tiro a água, de onde é que vem a água, qual é a minha contribuição, qual é a minha contraparte para eu ter acesso a essa água que tanto preciso, qual é a minha contraparte para eu ter acesso à energia, entre outros aspectos. Portanto, e eu penso que esse é um desafio coletivo e não de uma única pessoa. Portanto, são esses comentários que eu tenho a priori. Silvério Ronguana, quais são os sinais de desenvolvimento que se podem notar na cidade de Maputo? Independentemente de olharmos para os 129 ou os 41 sugeridos aqui por António Mouville. Eu começaria por desejar um feliz dia de cidade a todos os moradores desta cidade de Maputo, incluindo aqueles que estão a ser dito que não estão preparados para ver na cidade. Eu penso completamente o contrário. Penso que as pessoas estão muito bem preparadas para viver numa cidade. O que acontece, citando mais uma vez alguém, o Rick Knopf, que tinha um poema lindo, interessante, que era o país dos outros. Portanto, também muitos de nós, muitos que vivem nesta cidade, podem também dizer a cidade dos outros, que esta é que é a realidade, porque tudo quanto eu acabo de ouvir, que quero colocar os problemas dos colonos. Portanto, se esta cidade não está preparada para muita gente e há capacidade, então que se faça outra. Ou que esta seja adaptada. Eu já vivi em cidades que em pouco tempo, não, vi cidades que eram pequenas, sobretudo na Europa, e em pouco tempo cresce. Mas não é por aí que os gestores não conseguem acompanhar o seu crescimento. Portanto, para dizer que, de fato, esta cidade está como está por incompetência e incúria de quem a governa. Isto não há volta a dar. Ora, vejamos, estamos a falar de transporte. Eu próprio, que estou aqui, propus em 2003 a introdução do metro de superfície, que em todo o mundo, até já aqui na África do Sul, nosso vizinho, já tem metro de superfície. E todos os problemas de transporte urbano só podem ser resolvidos através do metro. Por quê? Porque o metro permite à pessoa saber quanto tempo vou levar para chegar ao sítio X, porque não tem semáforo, não é atravessado por estradas. Portanto, se efetivamente, se tivesse me dado ouvido há 3 anos, quando eu falei da ideia do metro de superfície, estou convencido que não teríamos estes problemas que estamos a ter hoje, mas infelizmente
porque há quem acredita que a cidade tem que ser só de alguns e não de todos. Eu pertenço a uma organização que costuma dizer Moçambique para todos, e nós queríamos Maputo para todos e acreditamos que só um transporte com capacidade de massificação do transporte em condições aceitáveis, cômodas e rápidas, como é o metro de superfície, resolveríamos estes problemas todos. Porque o que é que acontece com o transporte rodoviário? É que se aumenta o número de autocarros ou o número de carros, de tal maneira que possa conseguir dar vazão nas horas de ponta, significa que estes autocarros, estes carros, na hora normal, na hora de ponta, não terão passageiro. Então vão trabalhar de manhã muito cedo e à tarde, não é? Pelo contrário, durante o dia ou durante a noite, esses transportadores serão ociosos e, como tal, não vão poder rentabilizar os seus negócios e vão entrar na falência. E é por isso que só um metro urbano, porque o metro você coloca muitos vagões de acordo com as necessidades. Se há muita gente nessa hora, vamos colocar mais vagões ou carruagem, ou como lá se diz. Se é menos, diminuímos. Mas o custo da viagem será sempre a mesma, não teremos que aumentar os custos. Portanto, penso que se houvesse a necessidade, se houvesse a compreensão, se houvesse a vontade da parte de quem dirige esta cidade de resolver os problemas que a cidade enfrenta, não teríamos aquilo que estamos a viver hoje, em que uns, de fato, vivem na cidade na boa e outros estão abandonados à sua sorte. Segundo, uma cidade tem que se preocupar com a limpeza, com o saneamento do meio, mas também e sobretudo com a alimentação, a habitação dos que lá vivem. Nós podemos estar a apontar dedos ao colono, mas a minha pergunta é: qual foi o projeto social de habitação nesses 40 anos? É uma aberração, não há nenhuma cidade moderna que não pense na questão da habitação dos seus cidadãos. Portanto, aqui, cada um tem que lutar por si. Agora, onde é que fica o governo, onde é que fica o município? Portanto, era de esperar que nós tivéssemos muitos bairros de expansão, muita habitação social, mas, infelizmente, não a temos, nem para amostra. Pelo contrário, se existe alguma habitação pública, é aquela que foi feita pelo colono. Durante esses 40 anos, foi apenas assistir o desmoronamento e a degradação da cidade de uma forma quase que indiferente, porque os gestores atuais estão mais concentrados em encher os seus bolsos, estão mais concentrados no seu enriquecimento pessoal e estão se marimbando, se podemos usar essa expressão, aquilo que é o sofrimento do nosso povo. Portanto, não há nem uma política de habitação social, não há uma política que possa, por exemplo, no Brasil, as cidades brasileiras assumiram a ideia de fome zero, não é? E aqui não há não há nenhuma ideia nesse sentido. Estamos a assistir impávidos e serenos ao aumento exponencial do custo de vida. Por isso a gente não pode pensar, por exemplo, no lanche escolar. Muitas vezes nós só pensamos no livro gratuito, mas a gente esquece que esta criança, para de fato poder estudar, tem de ter alguma coisa na barriga, não? Aquilo que dizia Lula da Silva, que o problema é a fome, que uma pessoa com fome não pode efetivamente levar uma vida digna, não é? Pelo menos se nós pensássemos nas nossas crianças. Repare que esta cidade
quantos asilos de terceira idade tem? Portanto, estamos a falar de uma amostra mínima. Portanto, quem envelhece, quem não tem força de trabalho, este governo simplesmente esquece. Portanto, todas as cidades modernas e civilizadas têm a ideia de asilos para as pessoas mais velhas, sem tirar, não é, a hipótese de aqueles que são capazes de viver com os seus filhos, viverem à sua conta, mas há que pensar também nos fracos, nos outros, naqueles que não conseguem. Também aqui não há nenhum plano do município em termos de minorar o sofrimento daqueles que deram tudo por esta cidade, mas que chegando a... O António Movilo está bem incomodado com... Mas antes do António Movilo... Ele pode tomar a palavra. Mas antes do António Acho que Movilo... pode tomar a palavra, não é? E se calhar pode nos iluminar aqui, porque nós estamos a falar de coisas concretas, estamos a falar de habitação, estamos a falar de transporte, não é? Estamos a falar, por exemplo, possibilidade do lanche escolar, estamos a falar da atenção que se deve dar à terceira idade, estamos a falar de lares e residências universitárias, não é? Eu não conheço nenhuma proposta do município. António Movilo, deixa-me só ouvir o Marcial Macomba, depois o António volta. O António Movilo volta a intervir.